até botar cronômetro, 2, 5 minutos. Né? É verdade, deixa eu colocar um cronômetro aqui enquanto isso. Vou fazer um pauzinho aqui. Bem-vindo a um episódio novo de Soberatum, com a continuação do debate. Anteriormente não foi um debate no episódio anterior, mas foi uma conversa em si sobre a colônia palestina e algumas partes de homossexualismo dos países árabes, uns debates sim, mas foi uma conversa em geral. Mas nesse episódio vai ser um debate entre dois lados, o lado pró-Palestina e o lado pró-Israel. Que vai segurar o lado palestino é o Henris Ibéricos e o Langer. Se apresentem um de cada um aí. Plus Ultra, Deus abençoe, estamos aqui para mais uma vez defender a verdade, a justiça e tudo que há de bom. Agora meu grande amigo Langer, você pode se apresentar aí. Boa noite, estamos aqui para defender o bem, mais uma vez, e aqueles que choram, mas as pessoas fingem não ouvir, né? É isso que a gente vai fazer hoje. E estamos aqui do lado Israel para defender, que é o Gilson Nix e o Carlos Magalhães, ou infame Carlos que acredita. E aí, tamo junto aqui. Viemos aqui, né, falar, não só falar a verdade, mas falar fatos e até mesmo desmentir conspiradores que juram por Deus que existe uma conspiração geral que domina o mundo. Eu só gostaria de fazer algumas considerações. Eu sou amigo do Henry, eu quero ser amigo do Pedro, do Gilson, e eu agradeço pela oportunidade que o Apo está dando. Por favor, inscreva no canal da galera, não inscreva no Soberania, e se não for pedir muito, por favor, inscreva no meu canal Omnis Viai. Querido. Boa. Enfim, cara. No episódio anterior da conversa que a gente teve sobre a questão de Palestina e Israel, a gente parou um pouco no começo, a gente ficou um pouco falando sobre a questão da Segunda Guerra Mundial. Eu queria muito entrar um pouco nesse assunto antes, para falar sobre uma pauta acho que pouco falado, mas eu acho muito interessante, que é a questão do fim da colônia israelense, ou palestina, tanto faz. Que até mesmo interessantemente existe meio que um mini conflito, não é um mini conflito, mas um conflito entre nacionalistas israelenses, judeus, como a Lehi, e até mesmo grupos árabes que eram apoiados pela própria Alemanha Nacional Socialista, não sei se estão ligados. Sim, isso aí eu tô ligado. Tanto que isso aí até hoje gera mó caô. Eu até vi a galera comentando no Twitter falando que tinha um líder lá da Palestina. Tanto faz, beleza, pode começar você aí, vai. Deixa você com o negócio, pode ligar o cronômetro, Apolo. Tá. Bom, como eu havia citado anteriormente, após o fim primeiramente, a Turquia, vulgo Império Otomano, estava perdendo um monte de terra na África já, durante o começo do imperialismo, principalmente para a França, né? Eu expliquei também que, após o fim da Primeira Guerra Mundial, os turco-otomanos perderam aquelas regiões todas, né, já que eles acabaram entrando
do lado errado, podemos assim dizer, e acabou que eles perderam aquelas regiões todas. Então, entra uma parada bem interessante que eu até abordei anteriormente, e que até mesmo quando eu falei isso, teve uma galera que me zoou, mas é um fato. Aquela região, após, né, o colapso do Império Otomano, passou a ser uma região controlada pelos britânicos, e isso é um fato. Bom, então a região da Palestina, né, aquela região toda, ela ficou ali à mercê do controle britânico, e ficou assim por um bom tempo, porém, até naquela época, vários países ali, vários povos, no caso, que queriam a soberania, virar uma nação, ou ter sua própria nação. Sendo não só os Sião, né, a galera de Sião, como também o povo curdo. O povo curdo foi um povo que, na Primeira Guerra Mundial, lutou bravamente ali e tal. Eles queriam formar o Kurdistão e afins, todo aquele lance, como vocês sabem, certo? Eita, o cronômetro aqui, tô vendo. Tá. Ué, cronômetro no BlueStack, beleza. Tá, vou entrar aqui. Tá. Não, é pra deixar livre, só que no próximo, depois do outro tópico aí. Tem esse caso de que na Segunda Guerra Mundial diversas potências queriam formar um Estado judeu, podemos dizer, um Estado, eu digo Sião, porque isso aqui é totalmente bifurcado, porque tem pessoas que argumentam que o Mussolini, ele não era antissemita, né, ele queria criar um povo, a mesma fonte argumentativa que algumas pessoas usam para alegar que de alguma forma Mussolini não era racista, né? Alegando, Mussolini ele não era racista por causa disso, olha aqui. Tipo, sabe, é um argumento similar que algumas pessoas usam hoje em dia para alegar que o nacionalsocialismo não era o nazismo, sendo que é a mesma coisa, não tem para onde fugir. Tá, a gente sabe disso. Teve lá uma série de movimentos de todo lado que queriam mandar judeus e não só para aquela região, mas para outros. Tá, o que importa acabou a Segunda Guerra Mundial, né? E foi formado, de fato, uma divisão ali, né? Vários judeus começaram a ir para lá e afins, e começou aquele conflito. Os palestinos queriam uma região para eles, que eles já estavam querendo, assim como os curdos queriam também, e os judeus começaram a ir em peso para formar um Estado autônomo judeu. É válido lembrar que Israel não é o único Estado judeu, tanto que tem um na Rússia, né? Um oblast lá. Porém, é o mais famoso e considerado o pilar, né? Embora conspiracionistas aleguem que Israel é como se fosse um kamikaze americano, tem algumas pessoas alegando também que existe uma conspiração judaica, mas tudo teoria da conspiração, que dificilmente você vê alguém provando alguma coisa. Inclusive, eu vou fazer questão de abordar uma conversa que eu tive com israelenses, principalmente no contato que eu tenho com o Front. Eu conheci a Shira e o marido dela, Erran, eles administram um canal no Telegram que eu vou passar pro Apollo colocar na tela aí. E eles me explicaram um pouco, né, de como funciona o ponto de vista israelense de todo esse conflito, e até mesmo explicar o ponto de vista judaico, porque muitos dos conflitos que ocorreram ali não envolvem somente questões geopolíticas, envolvem até mesmo questões religiosas, como a recuperação de Jerusalém, a Vila do Messias deles e afins. Tudo isso que eu queria abordar. Pode passar por Henry, vai. Quer falar, Langer? Pode ir, vai lá. Tá bom, então. Basicamente é o seguinte. Ele falou várias meias-verdades e eu vou começar aqui. Começando que na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano já não tinha quase nada de domínio na África, o que tinha lá dominações autônomas, e o povo palestino na época também já tinha muita autonomia no Império Otomano, porque um detalhe, eles não são puramente árabes, eles têm suas próprias particularidades, etc. E outro detalhe também importante, eles não são 100% muçulmanos, tem muitos cristãos lá, inclusive a resistência palestina foi liderada por muitos cristãos. Quando foi era para ser estabelecido o Estado judaico, os nacionalistas árabes que estavam na Palestina concordaram com a ideia. Eles acharam até legal que os judeus vierem e estavam prontos para receber eles tranquilamente, na maior normalidade possível. Porém, quando chegou lá os camaradas judeus lá, eles só chegaram e falaram uma condição: você pode vir aqui, mas não pode ter um Estado judaico, vai ter que respeitar, né, os islâmicos, os católicos e todo mundo que vive aqui, e você vai poder viver tranquilamente no seu próprio jeito. Porém, os judeus não aceitaram isso e queriam fazer um Estado judaico. Enquanto isso, eles estavam eles tinham prometido para os nacionalistas árabes que não fariam o Estado judaico. Porém, quando eles chegaram lá, eles começaram a se filtrar, ia ter o Tratado de Repartição da ONU. Os árabes até estavam pensando em aceitar o Tratado de Repartição da ONU, porém os judeus eles não queriam aquilo, eles queriam o território inteiro do que seria Israel, não só Israel. O mapa original, que você pode pesquisar agora, todos os membros do partido do Netanyahu botaram,
inclui territórios da Cisjordânia, deixa eu ver, Líbano, Síria, sabe? A tal da grande Israel aí, o Lebensraum israelense. E, bom, eles queriam esse território todo e, por causa disso, os nacionalistas árabes começaram a ficar um pouco, entendeu? Chocados e também começou a violência política por parte de quem? Israel, por causa que os primeiros atentados terroristas durante a consolidação do Estado de Israel foram feitos por nacionalistas sionistas, no caso, né? Porque eles explodiram prédios, que nesses prédios tinham cristãos, tinham católicos, tinham até mesmo judeus lá dentro, e eles explodiram. E por que eles explodiram? Eles explodiram e começaram a acusar, né, abre aspas, os fundamentalistas islâmicos, que não existia, a maioria do pessoal que fazia parte da resistência árabe era cristão, inclusive os ministros lá de muitos dos primeiros líderes de lá eram cristãos, etc. E, bom, eles fizeram isso e matou um monte de gente, e isso foi só uma das muitos atentados que teve. Então essa história toda começou porque Israel queria estabelecer um Estado judaico e não quis respeitar a promessa que os nacionalistas árabes tinham. E não só isso, cometeram vários atos de violência para consolidar esse Estado. É isso que eu tenho para falar. Sim, eu queria só falar algumas coisas. Eu acho que o En foi bem, no caso, posso falar inteligente, e se articulou bem, mas eu discordo de alguns pontos, porque a ideia de criar um Estado judeu se inicia já no século XIX, com o processo que a gente tem da unificação alemã, que é o sentido, se existe uma etnia, é necessário que essa etnia tenha, por exemplo, um território com um Estado soberano. Por isso, o que eu quis dizer com o Estado judeu, eu quis dizer que Estado religiosamente judeu, é isso, não com um Estado com os judeus, é isso. Pois é o que eu tava abordando sobre que quando mete a religião, mete povo, Só quis falar isso, pode continuar, cara. sim, é porque, só voltando, o Theodor Herzl começa no século XIX, mas seguindo para o processo, a gente tem que em 1917, os britânicos mesmo fazem acordos por prometer tanto para os árabes quanto para os povos judaicos que teriam um Estado, tanto um Estado judeu quanto um Estado árabe, que seria a Palestina, e esse Estado judeu seria provavelmente Israel. A questão, por exemplo, do judaísmo, entrar tudo nisso, se dá por uma revisão no Talmud, que é o seguinte, os judeus só poderiam entrar, por exemplo, na Terra Prometida com a vinda do Messias, mas aí tem uma reformulação que é a corrente revisionista, que a partir dessa revisão no Talmud, que é o seguinte, o Messias só vai vir quando a Terra Prometida for reconquistada. E aí segue toda a nuance que tem, por exemplo, no ortodoxismo, como tem nas outras religiões abraâmicas. Aqui a gente tem os protestantes, os ortodoxos, os católicos, lá a gente tem os sunitas, e aqui a gente tem os ortodoxos, heterodoxos, reformistas e sionistas como um todo. Isso vai gerar todo um caldo que dá os embates que a gente pode ver, que é assim, combinado com um fator sim religioso, mas também tinha um fator que é mais territorial, que tem a ver com a questão que muitos que teve a imigração judaica a partir do século XIX, se inicia no século XIX, o Império Turco Otomano proíbe isso, tanto que isso foi uma causa que fez com que, por exemplo, os judeus apoiassem o Império Britânico na Primeira Guerra Mundial, e acontece depois disso um reavivamento, que até tem a luta armada, no caso judaica, que fez por três grupos principais, o Haganah, o Igu e o Lem, que vão basicamente servir como uma forma de resguardar os judeus em sua linha, que a gente pode falar assim, que é radical, contra os interesses que é um dos povos locais. Mas que vai lembrar, nunca existiu também um Estado Nacional Palestino. O que existia antes era no que a gente chamava de Palestina, que é a região do Levante, que foi dominada pelo Império Otomano, antes disso pelo Império Bizantino, depois pelos povos basicamente romanos, e que criaram até mesmo foram os romanos. O imperador, acho que Adriano, foi o que foi responsável por dar o nome de Síria Palestina. Então, antes disso, tinha o Estado, por exemplo, de Israel, que foi se organizou primeiro com uma questão de juiz, depois foi para a questão de reis, numa monarquia, e que até chegar que a gente conhece a dinastia Salomônica, que até hoje existe, que foi os reis etíopes que a gente tem na Etiópia. Mas que, de forma geral, a gente tem que dar um reconhecimento, sim, ao povo, no caso, judeu. Não é uma questão que a gente tem que balizar que Israel é um estado que a gente pode falar que não comete excesso, isso acontece, mas toda a superpotência já fez isso. Então, a gente tem, sim, ser crítico, mas nunca ter, basicamente, a questão de legitimizar isso. Acabou. GG. 3 minutos em ponto, nossa, legal. Não, vamos lá. Eu sei Agora que é o Langer. Eu sei, Agora eu. Vai, pode O Langer. Então, basicamente a gente tem
no final da Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra, a gente tem na primeira... peraí, me bananei que eu tô fazendo chá, peraí. Corta aí, rapidão. Pera aí que eu... Beleza. Então, Deixa eu só terminar meu chá aqui. deixa eu dar uma entrada, então, enquanto eu tô pronto deixar eu. Ah, vai, quer falar um pouquinho? Tá, não, vai, Marcos. Ou vem cá, Henry. Já pra pensar que tu tá apoiando, católico, como é que é? Católico apostólico romano, apoiando a Palestina. Tá, beleza, não tenho nada contra, não é um problema. Mas eles são muçulmanos, não chega a ser hipócrita, não? Não. Os armênios são católicos. Em defesa e os do judeus espancam ex. eles. Em defesa do ex, uma vez no Wikipedia, fonte Wikipedia, eu vi que há Wikipedia. muitos católicos e cristãos na Palestina. Eu Esse sei, o é ponto que eu fonte ia falar, Wikipedia, que eu já mas... falei. Não é Mas, só Wikipedia, porra. é realidade. O próprio Ui. Youssef Arafat, se pegar todos os ministros... Ah, foda-se, vou falar isso depois. Tá, vamos esperar aí o Landry. Mas Posso? é hipócrita, né? É tipo aquela galera da bandeira colorida apoiando o Hamas. Já vi no Twitter. Não, eu vou Ah, apoiar mas- judeu que faz bandeira mas o passeata Hamas- aqui em Jerusalém. Eu vou apoiar isso aí. Não, eu vou vou apoiar apoiar, isso daí. vou apoiar a República, Congresso Nacional. É isso aí que eu vou vou apoiar. É isso aí que eu Então, vou tá, vamos lá. Não, vou... inclusive, já falei, tinha um monte de falar, cristão deixa eu naquela... Tá, vai. Posso começar? Pode. Bom, primeiramente, não vai ter muito mais que eu agregar, pelo fato de eu estar aqui falando por último, mas o que a gente pode reiterar é que no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem, primeiramente, a promessa do Império Britânico de criar estados árabes na região do Levante, incluindo eles a Palestina. A gente tem o caso emblemático do Lawrence da Arábia, que organiza os árabes para lutarem pela independência deles frente ao Império Otomano, e a gente tem, posteriormente, a negociação com os sionistas para se criar um Estado judeu. A gente tem as primeiras partes da história com... Peraí. Caralho. Tô gripado. Gente, tô mal, peraí. Não, tô ligado. Pode continuar. Peraí. Vamos lá. É que é difícil falar muito, peraí. A gente tem... previamente isso, a gente tem judeus e árabes, eles tinham uma convivência relativamente pacífica na província da Palestina. Então, a gente tem, com o fim da Segunda Guerra, a entrada desse novo elemento, que é o elemento sionista, que é completamente alienígena aos povos lá, incluindo aos próprios judeus que já viviam na região da Palestina, porque eles têm uma etnia diferente, com uma cultura diferente e um modo de pensar completamente diferente. A gente pode pontuar também que na cláusula da criação do Estado da Palestina e de Israel é que Jerusalém deveria ser território internacional, e uma das partes que fez os árabes concordar com isso é porque Jerusalém seria tanto das três religiões, mas a gente tem, um ano após a criação do Estado de Israel, a gente tem os judeus invadindo e ocupando Jerusalém, virando parte do Estado deles, sendo que eles movem a capital deles para lá, mas não é reconhecida pela maioria dos países. Fica em Tel Aviv, onde a maioria dos países reconhece. O que mais que eu posso falar, gente? Pera aí. Vão tocando aí que eu vou tomar um remédio, peraí. Não, tranquilo. Abordou uns pontos que faltava pra finalizar. Real. Tá? Cadê o Apolo falando isso pra ele? O Paulo O tá aí cronômetro, cara. Tá, então, tá. enfim, podemos ir pro próximo ponto, então? Deixa eu ver qual é o próximo ponto aqui. Eu posso faltar uma pauta aqui, só pra saber a mas opinião do sobre senhor? Vai. Eu lembro de uma vez que eu tava vendo com um cara. Fonte Ian Neves. Que ele mencionou que os sionistas, eles negam o conceito de Palestina, tipo, eles negam o povo palestino. Isso é verdade ou não? Não só o povo palestino, mas todo o povo Sim. do Levante. Inclusive os próprios judeus do Levante. Os sionistas, eles têm uma espécie de supremacia branca judaica. Não, começou, olha aí. Cara, é porque o que acontece é o seguinte, cara, isso aí é extremamente relativo e interpretativo, por exemplo. Não é. Não, peraí, calma, vou explicar. Caralho, você não lembrou da primeira regra? Responda perguntas. Eu tô respondendo. É o seguinte, Não é relativo, responda perguntas. É ou não é? Eu tô respondendo. É tipo. Não, responde, o que é ou Não não é. é? Olha aí, ó. É ou não é? Não Vai. é. Não é. Não é. Peraí.
Depende, porque se fosse assim, então Tá, vai dizer depende. que Então todo... foda-se. Vai pra próxima pergunta. Vai, Olha aí. esquecimento. Olha, Vai, começou foda-se. aí o de... Depende. Olha, ó, Talvez, o quem sabe, Apolo, não punição sei. aí, ó, advertência, ele tá descumprindo a regra, ó. Ele tava xingando. Vai, fala, ô vadia. Preto. Tá Começou, bom, olha aí, não. ó. Você quer começar? Eu vou deixar o Britax falar. Fica quieto, deixa ele falar. Vamos lá. Ó, é porque é o seguinte, o grande problema de muita gente é usar o argumento como se, o povo sionista... Mano, existem vários povos judeus espalhados pelo mundo todo, tanto que quando começou a perseguição de judeus, tanto na União Soviética quanto na Alemanha, os judeus nos Estados Unidos destratavam, caçoavam os judeus que vieram da Europa. Tipo, é da mesma forma como acontece, né? Um cara, um judeu brasileiro ir para um outro canto, ele vai ser pode até ser destratado, mas tratado diferente. Isso aí acontece em qualquer canto com qualquer coisa, tá ligado? É tipo, por exemplo, um brasileiro ir para Portugal ou um português ir para o Brasil, ou um angolano, né? Ir pro, a gente zoa o sotaque e tal. Isso aí vai acontecer. É claro que, por exemplo, justamente entre esse ponto, o Pedro Lente abordou aí, mas os judeus dali da região eram destratados. Claro, é tratado com diferença, tem sotaque, tem gíria, tem jeito. Claro, isso aí vai acontecer com qualquer povo, tá ligado? Com qualquer povo. Da mesma forma que um americano zoa um britânico. Por quê? Porque o sotaque é diferente. Escreve as coisas que era com Z, escreve com S, né? Então, isso é óbvio que vai acontecer, porque é esse o ponto. Quem usa o argumento de sionista mete o povo. Eles acreditam que existe. Oh, meu Deus, o povo judeu é um só povo, é um só povo no mundo inteiro. Se é assim, então o povo russo é um só. Não existe russo em Kaliningrado, não existe russo em algumas ilhas do Pacífico, não existe, né? Tipo, é um argumento muito burro. Tá certo que a Rússia já é outro esquento, como o próprio Apolo falou, né, pra relatar, beleza, tranquilo. Mas sobre Israel, né, existem vários judeus, até na própria Rússia, né? Eu vou ter que citar porque aquele Oblast, né, estado autônomo judeu, então existem vários judeus de várias denominações diferentes. É algo similar que acontece com o cristianismo. O tanto que evangélico e católico vivem se comendo, né? Eu, por exemplo, que sou católico, já tive embate com outros católicos, como o Henry, que ele não é sedevacantista, né? Ele acredita no Papa. Da mesma forma como eu já tive treta com evangélicos que já chamaram a mim de herege, né? Você aquele pejorativo, católico idolatra santo, vocês idolatram santo. Tipo, então, tipo assim, isso aí vai acontecer em qualquer canto, em qualquer grupo. Muito enrolando, pode ir pro assunto principal? Pode. Já respondi essa questão. Posso responder já pra mim não ficar por último dessa vez? Não, Claro, pode falar. Pode ser. Vai lá, pode. Então, primeiramente, pra responder o que tu falou, Britânico. Tá. A gente usa o termo sionista não para colocar todo mundo no balaio, mas justamente pelo contrário, para não colocar todas as atrocidades que Israel faz no colo da religião judaica. Porque Não nem acaba. todo judeu concorda com o que Israel faz hoje em dia e faz desde que foi fundado. Segundo, tu me comenta sobre uma perseguição dos judeus na União Soviética. Eu gostaria de saber quando que isso aconteceu. Inclusive, a religião do Lenin, ele era judeu, e o primeiro estado a reconhecer Israel foi a própria União Soviética. Então, não conheço essa perseguição de judeus. O que acontece na União Soviética é uma perseguição de religiões. Então, logicamente, os judeus estariam incluídos nisso, mas não uma perseguição com o próprio povo judeu, como aconteceu na Alemanha nazista. E tu também comenta que é normal povos diferentes, eles têm alguns embates. O que não é normal é um povo invadir a terra do outro e literalmente fazer uma esterilização étnica e empurrar o povo para outra região, como que acontece com os judeus sionistas, que fazem tanto com muçulmanos, cristãos e judeus que viviam na região do Levante e da Palestina. Termino. Tá. Pera aí, acabei de receber uma mensagem. Agora é a vez do Carlos. Pode se botar aí. Agora é a vez do Carlos Magalhães, depois sou eu. Vai lá, Carlos. Na verdade, isso é exatamente o processo que a gente pode falar de engenharia social e também até mesmo biológica, que muitos povos utilizaram. A União Soviética fez a mesma coisa que a gente pode ver no final da Segunda Guerra Mundial, que teve o deslocamento de mais de 2 milhões de alemães. Israel também fez, tanto que muitas das influências que a própria questão de Israel teve foi através de ocorrências russas. O próprio David Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, literalmente participou da Revolução de 1905 lá na Rússia, cara. E ele foi basicamente muito frustrado disso. Depois ele larga o marxismo e vem com o sionismo. E o sionismo é literalmente a ideia. Um povo precisa de um Estado, então esse Estado deve pertencer a nós.
que é literalmente a ideia de voltar a um local que seria de destaque a eles, que sempre vai voltar para o reino de Israel, toda aquela mítica, rei Salomão, rei Davi, todas essas coisas. E isso vai ser uma identidade, mas o próprio medo da ideia de um Estado judeu não é basicamente propriamente na região da questão do Oriente Médio. A Palestina foi o alvo principal porque tinha todo o simbolismo, mas existiam outros Estados judeus ao longo da história. Teve um Estado judeu lá no Iêmen, que basicamente acho que é o reino Yaxamita, alguma coisa do tipo, e também teve o Império Kazakh, que é exatamente hoje o Cazaquistão. Então, tudo isso foi pesando e dando a questão, que é a questão de falar do povo israelense e todo o povo judeu. Israel, sim, comete atrocidades, isso é terrível, a gente nunca pode parar de denunciar isso é um papel importante, tanto que está fazendo excesso, que a gente está vendo em Gaza, agora com o ataque à força da ONU que está acontecendo, isso é um problema terrível, mas não invalida de nenhuma forma a existência do próprio Estado de Israel e da própria questão de sobrevida, a questão dos povos judaicos, que a partir, por exemplo, de um processo que foi quase o extermínio deles, através do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e até mesmo anteriormente da Segunda Guerra Mundial, foi colocada uma beira de quase extinção. Então, não é porque existe toda uma seção de tentar foi mal, tô meio nervoso. Tentar tirar a legitimidade de Israel, que a gente pode negar isso, cara. O que a gente tem que fazer é literalmente libertar Israel. Não fazer com que ele seja invalidado e achar que, você apoia a causa palestina, automaticamente você tem que ser contra Israel. Isso que temos que parar e colocar na balança. Porque existe todo um simbolismo um pouco da questão de Israel, um simbolismo em volta sobre toda essa causa, e não achar que, dando espaço para um, temos que excluir o outro. É só uma questão de bom senso. Então, agora eu passo para o Henry, desculpa o nervosismo e agradeço por essa oportunidade. Ok, então, vamos. Beleza, vou começar. Bom, vou começar logo falando. Sim, o Estado de Israel é legítimo, não deveria existir, e essa é a minha posição, eu não sou viado para ficar escondendo o que eu acho. Segundo ponto, o Estado de Israel, ele deslegitima a Palestina como um povo, mesmo eles tendo estado lá muito mais tempo do que eles, não só isso, como também proíbe eles de viver. A possibilidade de coexistência deles é impossível, por causa que existe uma coisa chamada Israel, que proíbe, força e humilha a Palestina a tal ponto que é impossível qualquer tipo de negociação. E negociações já foram tentadas várias vezes, mas só que uma coisa muito engraçada chamada Israel não quer ouvir. Então, se eles não querem ouvir, então eles que ouçam não... Calma, eu tenho que não me irritar. Então, se eles não querem ouvir, não querem negociar, então eles vão ter que tomar suas próprias, como posso dizer, consequências desses atos. Outro ponto, os Estados de Israel não só nos legitimam a população de Palestina, como eles também odeiam eles e fazem propaganda ativa, não só no mundo, no ocidente, etc., tentando retratar eles como um bando de, abre aspas, bárbaros, ruins, que o governo deles é corrupto, eles são pessoas malvadas, que os palestinos são maus, são árabes. Aquele mesmo documentário merda lá da Brasil Paralelo, que eles ficaram retratando criança palestina brincando de arminha. Pô, eu sou do Rio de Janeiro, eu vejo um monte de criança brincando com isso daí, é criança normal, não tem nenhum problema. Mas não, olha lá, a criança palestina querendo ser um árabe e terrorista e blá blá blá. Não só isso também, eles são, abre aspas, góis e gentios, que são pessoas ruins e etc, etc, não merecem viver. E, além disso, os árabes tinham aceitado, como eu falei anteriormente, ninguém conseguiu me desmentir, a ideia do Estado de Israel. O problema é que o israelita ele foi lá e falou, não, vai ser um Estado judaico e vai pegar daqui até lá, aquele mapa de Grande Israel do Netanyahu. O Estado de Israel não deveria existir, não deveria ter sido criado, e teve sim muitas propostas de deixar eles terem um Estado judaico em outros locais. Porém, eles quiseram simplesmente por uma desculpinha de simbolismo, de não, esse Estado aqui é meu porque sim, sendo que o simbolismo dele tá errado. A própria Talmud lá, etc., fala que eles têm que pegar Israel depois que o Messias chegar. Então o Estado de Israel, para a própria religião judaica, é um Estado satânico que não deveria existir, a sua própria existência é uma heresia, e por isso que os judeus ortodoxos o condenam. Então é isso que eu acho, e, bom, podemos ir pro próximo ponto e etc. Tá. Primeiramente, tu tem pontos muito controversos, né? Até uma opinião meio generativa, mas beleza aí, a interpretação. Eu não concordo com você, mas
é aquilo, como disse o Carlos, né? Vamos ter um respeito, uma moderação. Porém, aí que entra um ponto muito interessante que eu vou responder do Landry. Landry, seguinte, quando eu disse perseguição de judeu no leste, União Soviética, afins, eu não me refiro só a soviético e tal, porque real, tá, todo mundo sabe que o Lenin era judeu, tem aquele lance financiado por banqueiro alemão, tá, a gente sabe dessa pica. O que eu quis me referir foi justamente após a Operação Barbarossa, já que vários judeus ucranianos, né, foram como churrascados, né, vou falar assim para não danificar a live do, né, beleza, era esse ponto que eu acho que era bem óbvio, na verdade, tanto que tem diversos registros de vários judeus ucranianos, poloneses e afins que fugiram para a Suécia e para os Estados Unidos durante esse período. Então, tipo assim, interpretação básica, tá ligado? Mas beleza, tá? Isso aí vai da interpretação de cada um. Tá. Os pontos, vamos lá. Os pontos do Henry, né? É um ponto muito enviesado, né? Porque ele puxa e pende muito para um outro lado, o que não tem nenhum problema, até porque cada um aqui defende um lado e puxa um outro. O problema é a alegação dele de que o tal canto é um estado satânico, é isso e aquilo. Isso é um argumento muito ridículo, porque eu posso fazer isso com qualquer país, de qualquer canto. Eu não concordo com isso, é satânico. Tipo, isso aí não, literalmente não faz sentido. Eu posso, por exemplo, dizer, né, eu não vou fazer isso porque não seria ético e não seria lógico dizer que a região, a existência da Palestina é satânica porque lá vira curral de terroristas, né? Mas eu não vou fazer isso porque não é ético, não é certo e até fere a moral de certa forma. Tanto que, até mesmo em alguns países, o próprio Hamas, mesmo que seja terrível, não é considerado terrorista. Então, note que em cada canto vai ter uma interpretação diferente. É por isso que eu disse até que alguns pontos são relativos, como é o caso dos judeus. Tanto que eu, por exemplo, cheguei a alegar, eu fui um dos primeiros, inclusive, a puxar essa alegação de que o povo judeu de Israel é um povo, o povo americano judeu é outro. Eu cheguei a alegar isso, né? Beleza. Tá, justo, são povos diferentes. Tá, ponto. E aqui a continuação, peraí que eu vou tossir. Beleza, foi mal que tava. Ou seja, essa questão que envolve a criação do Estado de Israel e principalmente o conceito atual da guerra que está tendo lá, e não só isso, mas da atual invasão ali para acabar com os remanescentes do Hezbollah, isso aí é algo que envolve toda um conflito e um embate geopolítico. Eu já expliquei anteriormente que o próprio conceito de direita e esquerda varia muito de país para país. Eu cheguei a explicar que aqui no Brasil a gente costuma ver muito mais brasileiro que é pró-russo e pró-Israel, e variando de esquerda para direita. E na Europa nós vemos, por exemplo, que a França, por exemplo, está contra Israel. Então isso aí é algo extremamente relativo. Ou seja, isso aqui é fundamental para puxar na mesa, porque não vou dizer que tal país é satânico, até porque primeiramente, o próprio conceito de diabo no conceito judaico não é o mesmo do nosso. O diabo é considerado apenas uma marionete, né, de Deus, né? Acabou o tempo. Beleza, acabou, vou falar. Ok, minha vez, a minha tréplica. Pera aí, é o Carlos, não? Não, eu vou dar minha tréplica, porque você me acusou de algumas coisas, né? Então eu tenho direito de resposta, né? Tem razão. Sim, eu também tenho. Ele também tem. Ô, tô me ouvindo aí? Sim. Ele exatamente. Vou deixar o Enzo fazer a resposta, aí depois vamos pro próximo tópico, ok? Não, faltou o Carlos. Vai eu, vai o Carlos, vai o próximo tópico. Vai o Carlos, vai o próximo tópico. Tá bom, pode ser isso aí, ok. Beleza, então. Pode começar. Que bom que você corroborou com o meu ponto, né? Você disse que, abre aspas, a Palestina e Gaza é uma fábrica de fazer terrorista, eu posso dizer isso. Você disse que pode, é porque você acha que é. Legal essa sua ideia aí. Outro ponto maravilhoso, você falou que eu disse que o Estado de Israel é um Estado satânico. Eu não disse isso. Quem diz isso é a própria existência dos judeus ortodoxos. Porque na religião israelense, o próprio cara que está do seu lado, Carlos Magalhães disse, a Talmud diz que não é para o Estado de Israel existir ainda. Então, para a religião judaica, o Estado de Israel não deve existir ainda. Não é um local que eles devem conquistar e nem nada do tipo. Outro ponto, que são vários povos e várias coisas. Isso não quer dizer nada. Porque se você diz que o judeu israelense e o judeu americano são pessoas diferentes, então tem que você criar uma nação, um Estado judaico só para eles, já que eles são, abre aspas, muito diferentes, não são a mesma coisa, etc. E mais um detalhe. Você não refutou nem um pouco da minha afirmação de que, né, foram sugeridos vários outros estados. Você simplesmente pegou meu argumento, picotou ele de uma forma como você quis,
mostrando que você é um tremendo de um... Sabe, como posso dizer? Um sofista, talvez? Acho que um sofista não, porque um sofista tem um pouquinho mais de sofisticação, pelo próprio nome diz. Outro detalhe também maravilhoso, né? Vou tentar fazer isso daqui curto, só uns 2 minutinhos. Maravilhoso é que você não refutou nem um pouco as afirmações minhas de que o Estado de Israel não desumaniza a população palestina. Isso quer dizer que você implicitamente admite isso e você não vê problema nisso. Muito legal da sua parte também. Vou até deixar isso mais curto para você, 1 minuto e 33. Pode ir, Carlos. Muito obrigado e... foi mal, desculpa. Não, Mas- depois eu quero ter a minha resposta aí pro Henry. Pode falar. É o seguinte, só para responder alguns pontos que ficou no bloco anterior, é o seguinte, a própria questão de Estado de Israel falar que é ilegítimo, eu acho que é um tanto complicado e eu acho que é injusta. Porque se a gente for ver até mesmo que são contra, por exemplo, fora da área do judaísmo, também reconhecer que Israel votaria. Se a gente for pegar os paradigmas universais de Allan Kardec, eu falo que Israel ia voltar, mas se Israel cair a gente pode inferir que Israel deixar de existir, o que está descrito nos paradigmas universais é que a fornalha do fogo ardente Nabucodonosor seja aberta, consolidando para sempre a nova ordem mundial. O que significa que literalmente seria o apocalipse e o início, por exemplo, de tudo. O que a gente conhece seria o fim. Então, fora isso, a gente tem que ver a questão do Talmud que eu também coloquei, que só poderiam voltar a partir da vinda do Messias. Sim, essa ideia é original no Talmud. Só que, assim como o Talmud é um livro, no caso, sagrado para os judeus, ele também sofreu alterações. É o que aconteceu, por exemplo, que a gente pode ver no cristianismo, com a questão da reforma protestante, que os católicos têm 73 livros, aí veio o Lutero e a 7 fica 66. O que aconteceu foi a mesma coisa com o Talmud. A partir de um revisionismo que veio por uma coisa heterodoxa do judaísmo, foi reformulado que o Messias só poderia vir com a criação do Estado de Israel. E a gente pode ver a questão dos acordos que a gente foi formando, que a Israel se negou, e teve um momento sim de negação, principalmente na informação, mas a partir dos acordos de Oslo, que foi nos anos 90, foi estabelecido que Israel reconheceria a existência de 2 estados, que seria o Estado da Palestina e o Estado israelense. Só que isso não foi para frente devido a todos os processos da Antifata, aqui foi a questão de rebelião na questão da Cisjordânia, que os palestinos daquela região foram contra Israel, dando as tensões, tudo isso culminou no conflito da questão das guerras civis que estavam por perto, a questão do Líbano, a própria invasão do Líbano que foi acontecer em 2006 por parte de Israel, tudo isso afetou de forma incrível a questão de Israel. E a questão dos outros estados realmente existiu, e tanto que foi proposto inclusive um estado, por exemplo, judeu aqui em Mato Grosso do Sul. Então, seria uma alternativa. Então, eu acho que o Brasil devia fazer essa parte e fazer como um intercâmbio, já que foi responsável por isso, através de Oswaldo Aranha, em toda aquela presidência que teve na Assembleia da ONU na questão da partida palestina, tudo isso dá em mente que seria uma forma de fazer com que tivesse a questão de um avivamento de soluções, um apaziguamento. Pois sim, existe sim um processo de desmilitarização e desescamento dos estados pelos povos que eles consideram inimigos, mas o mesmo acontece com os estados, inclusive o próprio Brasil faz isso internamente com os povos. Então isso pode ser também colocar como um mal, mas que não é justificado de uma forma, mas que acontece e não é só exclusividade de Israel propriamente. Ótimo, excelente. Agora é a vez do Vamos Langer, lá. vai. Me vai lá, ouvindo tem o Land, né? Vai lá. Uhum. Bom, primeiramente, vou Depois responder do o próximo Gilson. tópico, ok? Tá, ok, perfeito. Primeiramente, só para responder o Gilson, que ele falou que eu não entendi, é que ele falou explicitamente perseguição na Alemanha e perseguição na União Soviética. Ele não falou perseguição na União Soviética pelos alemães. Então, realmente, se eu não entendi, foi por uma falha de capacidade dele de se comunicar e não por uma interpretação minha. Então, para começar a falar sobre o que o Carlos falou. É muito interessante que o Carlos fala sobre a questão de Israel, do Brasil, ele ter uma capacidade para poder intervir e mediar entre esses dois povos e procurar a paz. Só que a verdade ela é um pouco mais triste que isso. Nenhum dos dois povos eles estão dispostos a negociar a paz, porque para eles, os dois já se sentem lesados unicamente pela existência do seu vizinho. Então, pelo lado de Israel, Israel não vai parar, como ela nunca para, por uma paz com a Palestina e reconhecendo a Palestina. Eles vão continuar pressionando o povo palestino cada vez mais e se expandindo, que é justamente o que eles estão fazendo agora. Não achem que Israel não vai sair dos territórios que eles conquistaram. Eles vão sim anexar esses territórios.
E o povo palestino, por sua vez, não vai conseguir fazer uma paz com Israel, porque eles têm um profundo ressentimento pelos 70 anos de perseguição que eles sofrem naquela região. Então é um pouco utópico achar que esses dois povos eles vão entrar em consenso. A verdade é que essa região aí só vai acabar esses conflitos quando sobrar um. Essa é a verdade. Parei. Entendeu? Ótimo. Ok. Tá. Próximo Primeiramente- tópico, posso ir? Peraí, deixa eu passar uma tréplica aqui. Não, tá bom. Tá, Ah, último tréplica de 1 Puta minuto e merda. meio, vai. Tréplica de 1 minuto e meio, vai. Um minuto e meio, Tá, pô. vai. Um 1 minuto e meio, dois, vai. Primeiramente, gostei, né, do ponto ali do Langer, foi até mais justo e sensato, né? Embora o lance aí de má interpretação, na verdade, agora eu vou ter que explicar. Pô, faltava. Acho que ficou óbvio, né? Se teve judeus soviéticos, ou melhor, russos, né, no geral, que foram churrascados, claramente foi porque rolou a Operação Barbarossa ali, isso é óbvio, né? Até porque, tanto que não tem como você citar a União Soviética sem citar a Alemanha nazista e vice-versa. Tanto, isso aí é um fato. Tá, continuando e voltando aqui. Primeiramente, Henry, você é um cara que chegou a fazer várias argumentações e até mesmo apelou pro ad hominem, né? Eu podia, por exemplo, aqui argumentar, né, alegar que você é contra a existência e alega que o Estado de Israel é ilegítimo, porém, para fechar, já que nós temos 1 minuto e meio, aqui entra uma questão muito interessante. Você alega que, mas veja bem, o Estado de Israel, um Estado judeu único naquela região ainda não vai existir, só vai existir com a vinda do Messias. Porém, o que impede o Messias já ter vindo e está tentando criar? Afinal, da mesma forma que no cristianismo, Jesus, ele veio do nada e trouxe a verdade para nós cristãos, o que impede o Messias já está lá. Até porque, para os judeus, a interpretação deles, o Messias não é um cara puro, santo. Na verdade, ele é um cara que é como se fosse um general de guerra. Tanto que, quando eu conversei com judeus autênticos, eles falaram justamente isso. Que o Messias, para eles, é um general de guerra. Um cara que erra, tem falhas e tem defeitos. Pode prosseguir. Foi. Próximo ponto, Posso ir então, pro vai. próximo tópico ou tem uma outra coisa aí? Não, próximo Tá bom. tópico, uma recordada. Fazer a guerra aí, árabe. Próximo tópico. Beleza, então. Caso Eu a guerra só lá queria fazer um ponto 6 dias, específico. uma porra assim. Eu só queria soltar um ponto específico que eu coloquei, mas eu não sei se é porque eu queria fazer as perguntas pro Gilson. Mas Tá, aí faz já o não sei seguinte, se pra poderia já que é uma fazer. pergunta específica, você pergunta pro Gilson, depois pergunta pra mim, aí fica no 0-0. Pronto. Tá bom. Ô Gilson, tem um tópico que é sobre a influência israelense e soviética. Eu acredito que você não é muito fã da União Soviética, né, Gilson? Esse tópico eu não vou que- responder. Eu acho que ninguém Sim. é fã da União Soviética, a menos que você, sei lá, compactue com talvez o regime ao todo. Eu não digo nem Mas comunista. a União Soviética ajudou bastante Israel e até mesmo Não. foi quase fundadora. Sim. Você sabe Isso aí disso, né? Isso aí eu sei porque o lance da Guerra Fria, né? Os caras queriam começar a descolonizar e aí eles queriam assumir, tomar controle. Isso aí todo mundo sabe. É tipo o que aconteceu na Guerra do Vietnã, né? Que, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Não, isso aí é um fato. Isso aí, tanto que queriam fazer isso com o Japão, né? Então, claro. Obviamente, uma coisa que nós nunca podemos dizer é que a União Soviética era antissemita, tanto que, né, tinha a existência de judeus. Não, isso aí nunca. Relaxa que é diferente de alguns aí que metem a de homem, né? Você é isso. Não, eu tô sendo justo, né? Então, vamos lá. É isso. Eu sei que, claro, por exemplo, o resumo da Guerra Fria. O meu vizinho comprou um carro. Vou comprar um trator. Meu vizinho comprou um trator. Vou comprar um avião. Pronto, Guerra Acho que Fria não agora. precisa ter um resumo, porque já a maioria das pessoas aqui que tá acompanhando já sabe resumo. Merecia já saber, então Sim, tá muito só puxando assunto nada a ver. é só pra encher o entretenimento aí da live do Apollo. Vai, pode prosseguir. Vai, Apollo, qual é o Minha próximo vez? tópico? Pra ser justo, eu Não, posso soltar uma pergunta. pergunta? Eu posso Vai, soltar uma agora pergunta pro pergunta, Enzo União também, só Soviética. Tá, vai. pra também ser justo? Ô Enzo, você sabe também que grupos como Hamas ou... Assim, grupos árabes são bem perseguem as religiões cristãs. Desde a própria questão das cruzadas, faz assim... Não seria Qual um pouco grupo contraditório apoiar... Não seria um pouco contraditório apoiar tipo, grupos árabes, exatamente?
não são grupos árabes. Se você pegar, por exemplo, o Hezbollah e o Hamas, eles não são a favor de um Estado Islâmico. Se você pegar a faixa de Gaza, não tem a Sharia aplicada lá. A título de exemplo, você pode ir na faixa de Gaza e encontrar manequim de mulher seminua. Se você procurar vídeo e foto, não tem mulher usando Sharia. Você já reparou isso? Que não tem, tipo, foto de mulher usando Sharia na faixa de Gaza? Que dá burca, etc. Porque lá não é um Estado necessariamente islâmico. Eles não são a favor de uma criação de Estado Islâmico. Eles apoiam até a liberdade religiosa, tanto que se você pesquisar a imagem, você vai ver que tem católicos, cristãos, protestantes, etc., que fazem parte do Hamas. Tem até uma foto bem famosa, que é um cara lá do Hamas segurando uma imagem lá de Jesus Cristo, etc. E esse cara também é conhecido, etc. Eu teria que pesquisar o nome dele, que é um cara árabe. Deixa eu ver, o Hezbollah é a mesma coisa. O único Estado que realmente é islâmico e que realmente é contra o cristianismo são o Estado Islâmico, no caso Al-Qaeda, etc. Que esses estados não são contra o Estado de Israel. Inclusive, recebem dinheiro do Estado de Israel. O Al-Qaeda e o Estado Islâmico só fizeram um único atentado contra Israel e aí depois eles pediram desculpa. Entendeu? E não só isso, como dentro da própria faixa de Gaza no Hamas, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico combateram o Hamas. Eles combatem e brigam com eles o tempo todo, porque eles são um Estado fundamentalista islâmico e eles acreditam que primeiro você deve combater todos os dissidentes de movimentos árabes, islâmicos, etc., para depois ser o único movimento, para depois combater os inimigos. Então, se você é cristão e você apoia a Palestina, etc., até mesmo o Hamas, eu não apoio o Hamas nem porra nenhuma, mas não teria contradição por causa disso. Enfim, é isso. Tá. Enfim, vocês querem prosseguir com o mesmo tópico do Enzo? Tipo, aí vai ser no próprio tópico sobre os grupos, assim? Ou quer ir para um tópico específico lá dos conflitos árabes? Porque também é um interesse. Bora então. Guerra dos 6 dias? Acho que eu vou passar pro Carlos, então, pra ele começar. Tá, vai. Esses conflitos árabes. Vai lá, Carlos. Oi, tudo bem? Vai, Carlão. Os conflitos árabes, no caso, entre os judeus e, no caso, palestinos, tinham já sua origem no meio do mandato britânico da Palestina. Teve o estupro de Mufasa, teve basicamente a Guerra Civil Palestina em 36, teve, por exemplo, depois, com a criação do Estado de Israel, um dia depois, as nações árabes se declaram guerra, por exemplo, ao Estado de Israel, invadem, por exemplo, o território do recém-formado Estado. Israel ganha, por exemplo, porque teve a ajuda tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, e é um fato que tanto a superpotência rivais durante a guerra para ajudar Israel, e nesse ponto também teve as guerras dos 6 dias, que foi uma ação preventiva do Estado de Israel por conta de uma possível invasão que aconteceu entre, por exemplo, povos que estavam já localizados. Porque assim como aconteceu em 58 e 67, existia um plano, principalmente do Egito, de Gamal Abdel Nasser, que é o ditador do Egito, de invadir a questão de Israel. Por conta de toda a rivalidade, não só histórica entre egípcios e judeus, tanto que teve aquele lance da escravidão que durou 400 anos do Egito Antigo, tudo isso, mas também por conta da questão da Guerra do Suez, que literalmente a França, a Inglaterra e Israel lutaram contra, por exemplo, o Egito, por conta que o Gamal Abdel Nasser tinha nacionalizado o canal de Suez. E isso deu margem para que tivesse um reavivamento e planejasse um ataque contra Israel em 67. Por isso foi um ataque preventivo em que durou 6 dias e que aconteceu a anexação da Península do Sinai, a questão das coisas do Golã da Síria, tudo é a região que são anexadas, e também depois a Guerra do Yom Kippur, que é devolvida, por exemplo, ao Egito a Península do Sinai, com, por exemplo, firmemente devido aos acordos que o Egito finalmente reconhece a legitimidade do Estado de Israel, através do sucessor de Nasser, que foi tipo o vice-presidente dele, que eu não lembro o nome dele, mas desculpa por isso, mas que eles reconhecem e que a Península é devolvido. A Síria também é convidada durante essa ação para mediar pelo presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, só que a Síria se recusa, e na época eu quero governar pelo Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, se recusa e diz que a Síria nunca reconheceria, por exemplo, o Estado de Israel. Por isso, as coisas de Golã ainda estão sendo ocupadas por Israel. Teve todo o desdobramento que Israel nunca mais foi invadido depois da Guerra do Yom Kippur, que literalmente invadiu
por diversas frentes, teve o Iraque, a Síria, o Egito invadiu, depois disso teve a questão da Antifa, que foi um distúrbio que aconteceu na Cisjordânia, por conta de todo o processo que tem de violência que Israel também pratica contra os povos palestinos. Isso é uma questão que eu nunca vou passar pano, é uma questão que tem que ser colocada, mas de nenhuma forma é uma guerra que literalmente, não vou falar, um começou, o outro foi só dando, aprendendo. Não, os dois estão errados e a gente tem que ver sempre uma questão de um meio termo. Não ficar achar que julgar o culpado vai dar uma solução para isso. Sem mais nesse ponto. Encerro a paz e agradeço por coração por tudo. Tá bom, tá bom. O Pode ir, Langer. Langer. Eu só vou fazer meu ponto depois que o preto índio lá da comunidade judaica de Nova Israel aparecer. Que ele tá fora da cal. Nova comunidade de Israel. Vai, Langer. Pode ir. A gente tá falando sobre o que mesmo? Foi mal. Conflito Israel-Palestina. Tá. Não, Israel-Palestina não. Conflitos árabes. Não, estamos falando em geral dos governos árabes, desde não reconhecer Israel e também as guerras, mais ou menos. Pode entrar em tópicos variantes, assim, se quiser mencionar assim, entrar no balaio. Beleza. A gente tem ali no Oriente Médio, no pós-descolonização, a criação do Estado de Israel. E logo após a criação do Estado de Israel, um dia depois a gente tem a invasão do Estado de Israel pelos outros países árabes na volta. É importante a gente pontuar a visão desses outros povos, dessas outras nações que foram ao resgate da Palestina, porque não é muito diferente a criação do Estado de Israel com a tal dita colonização que estava acontecendo naquela região antigamente. É um processo bem análogo. Tu tem a invasão do território, a criação de um Estado e a transportação de um povo estrangeiro para aquela região com regras impostas aos povos que já habitavam ali. É interessante também pontuar a relação do Estado de Israel com a União Soviética, se não me engano, na Guerra dos 6 Dias, que o próprio Ho Chi Minh, do Vietnã do Norte, ele propõe para o primeiro-ministro do Estado de Israel que, caso Israel perdesse a guerra, eles poderiam ter um governo de exílio na própria Coreia do Norte. Cara, então, Israel, ela sempre teve... Voltei. Vou continuar. Pode continuar. Vai. Israel sempre teve uma ligação bem forte com a própria União Soviética. E é isso, gente. Foi mal, tô bem mal mesmo. Obrigado. Não entendo que tá mal. Tá bom. Cara. Ainda mais nessa época do ano, né? Acho que eles vão pegar um monte de... Pode ir, fala aí. Pode ir, Britânicos. Qual é, mano? Vamos lá. Tá. Primeiramente... Perdão, Gilson, perdão. Tá, como eu dei essa saída, vocês abordaram... abordaram sobre a União Soviética próxima de Israel, né? Tá, é isso? Só pra saber. Não, a gente tava falando sobre mais os conflitos árabes. Aí tava falando que teve uma proposta lá do Ho Chi Minh, de, sei lá, não presto muita atenção, sendo sincero, tô aqui fazendo outras coisas aqui. Conflitos árabes contra Israel. Israel versus resumo, conflitos entre os países que não reconhecem Israel e também os países que Israel invadiu e as guerras, como Yom Kippur, os 6 Dias, cara, quatro que vocês vão debater. Tá, um tópico muito interessante. Não, isso aí é um tópico muito interessante, tá ligado? Porque o que a gente pode observar aqui, né, é uma série de pontos de vista diferentes. E o Henry, por exemplo, ele chegou a argumentar: "Ai, você não refutou nenhum ponto meu." Cara, convenhamos. Se eu refutar não, diversos pontos que eu abordei aqui, eles na teoria refutam o Henry. Porém, a interpretação dele é diferente. É tipo chegar para um evangélico, né, ou melhor, é tipo chegar para um católico mesmo, principalmente os mais radicais, e falar, mas veja bem, o Lutero, ele não removeu livros da Bíblia, ele só tornou alguns apócrifos, tanto que ele traduziu todos os livros, né, que tem na Bíblia o alemão, ele só deixou alguns específicos como apócrifo. E eu poderia, por exemplo, além dessa ótima reputação, eu poderia, por exemplo, aqui chegar e argumentar. Então, a Igreja Católica mente também, porque alguns livros ortodoxos não foram incorporados, não são traduzidos e o caramba. Tipo, isso aqui refutaria ele. Porém, ele vai chegar e falar: mas veja bem, não, é porque isso aqui é pagão, é isso, não é oficial, é isso, distorcido, qual é o nome daquele, o Lutero falava com o demônio, ele era maçom, é ad hominem. Então, realmente, esse ponto aqui é um ponto extremamente interpretativo, tá ligado? Da mesma forma como vai ter aquela alegação de Israel é um Estado ilegítimo, Israel é um Estado satânico. Então, tipo assim, eis o ponto interessante. Se tem uma coisa que nunca iremos conseguir fazer nesse debate, é a refutação de um ou outro, porque cada um vai continuar com seu ponto diferente. E diferente dele, que quer de alguma forma me refutar,
com coisas que até mesmo são bem fáceis de refutar, né? Eu simplesmente quero trazer o meu ponto de vista, né? E até mesmo trazer o ponto de vista que a gente juntou, formulou e debateu aqui. Tanto que eu até mesmo cheguei a elogiar o Highlander por fazer um ótimo debate, trouxe ótimos pontos que agregaram mais ao debate, porque, queira ou não queira, o mais importante é trazer, de certa forma, conteúdo para o canal do Apollo. Isso é fundamental, porque, no fim das contas, a gente não vai lucrar com nada disso, quem vai lucrar com tudo é o Apollo mesmo. Então, isso é o fator primordial. E isso é uma coisa que eu quero deixar muito bem claro. Eu não tô aqui eu vou pisar na cabeça do Henry, tanto que o Henry é um cara que eu respeito muito. Já cheguei a interagir com alguns vídeos. Ele é um cara que eu realmente não tenho nada contra. E voltando aqui e respondendo essa questão. Sim, Israel tem seus pontos errados, já cometeu erros. Da mesma forma como eu já cheguei a argumentar que o próprio Império Britânico, vulgo atual Reino Unido, comete erros e cometeu erros ao longo da sua história. E isso aqui é uma coisa muito importante, deixa claro, porque isso aqui não é uma guerra, não é uma treta, não é um conflito, é apenas um debate de pessoas querendo, de certa forma, causar um entretenimento e gerar conteúdo pro Apollo. Tá, pode passar o microfone. Tá bom, É isso. É isso? Exato aí, o Mick. Pode começar. Eu acho que o cara deve ter sentido, a carapuça deve ter servido tanto, porque o cara decidiu gastar 2 minutos do tempo dele pra poder ficar me acusando de fazer ad hominem, sendo que o que eu falei é um fato. Pra você me refutar, você teria que fazer pegar uma contradição no meu argumento, ou pegar algum fato histórico que eu neguei. Mas como você não deve ter muito conhecimento de história pra poder falar desse conflito, deve ter sido essa razão, né? Você não falou absolutamente nada da Guerra dos 6 Dias e da Guerra Árabe, que é o tema que está sendo discutido aqui. Então, já que você decidiu não falar, eu vou tentar ser o professorzinho aqui para te ensinar. Bom, De homem nenhum. apesar que eu... Epa, tá me interrompendo? Opa, interrompendo. Me dá um minuto a mais aí, Tá bom, 4 minutos. 4 minutos e meio. Obrigado. Não, 3 minutos e meio. Sei lá, tanto faz. Vai pra aí. Pode ir. Apesar que eu não gosto de ficar dando uma de professorzinho de debate, vou explicar aqui. Então, o Estado de Israel, ele atacou constantemente a região da Palestina, tanto de maneira cultural, quanto de maneira violenta, quanto de maneira física mesmo, e de todas as formas, inclusive da própria maneira de ataque terrorista. Teve um padre muito famoso, na época, ele ajudou a resistência palestina, que ele contrabandeou umas armas e coisas do tipo para os palestinos que estavam fazendo resistência, e coisas do gênero. Aí, né, por ele ter contrabandeado essas armas, perguntaram para ele, foi pro tribunal, e ele disse que os árabes aprenderam o terrorismo com os israelitas, e que é verdade, já que os israelitas, e atos de violência assim, sempre começaram com parte deles. Então isso aconteceu mais uma vez. Estava com essa questão no território de lá, a Liga Árabe estava se formando como uma medida inicialmente protetiva, né, para tentar proteger os árabes, porque Israel estava sendo bofada por todas as grandes potências da região, que era uma região relativamente estável, entendeu? Relativamente pacífica em questão política. Claro que tinha esses problemas, mas era relativamente pacífica. O Estado de Israel chegou com os canhões e tanques soviéticos e com as armas americanas e começou a atacar brutalmente a Liga Árabe, invadindo, etc. E nessa guerra, o Carlos Magalhães ele fala que todo mundo faz crimes de guerra, mas os crimes de guerra de Israel foram desproporcionalmente cruéis. Eu posso citar aqui alguns, né, que... Aqui, por exemplo, o massacre de Aldaima, que era uma cidade civil que não tinha muito para ver com a guerra, que foi atacada. O massacre de Deir Yassin, que o massacre de Deir Yassin, salvo engano, foi esse massacre que a população ficou, tipo, tão com medo que muitos dos árabes desistiram da guerra, porque eles invadiram as casas, mataram gente inocente, que era uma cidade civil, não tinha absolutamente nada a ver com a guerra, tipo, estrategicamente falando, e foram mortos por razão alguma. Os crimes de guerra de Israel são desproporcionalmente grandes e ela não tenta fazer nenhuma única medida para remediar esses crimes. Até mesmo a Alemanha NS, a União Soviética, tomavam mais precaução com seus soldados do que o exército de Israel toma com qualquer medida que seus soldados fazem. Até porque é bem conhecido que tem vários vídeos de soldados israelitas pegando roupas íntimas, né, de garotinhas palestinas para fazer coisas muito, muito não cristãs, né, com elas. E Israel não dá nenhuma única medida punitiva com eles. Inclusive, muitas das pessoas que fizeram massacres contra a população palestina
hoje fazem parte do governo eleito da Palestina. O que mostra que o governo, pelo menos, é conivente com esses ataques e não só é conivente como recompensa a população que comete crimes hediondos, entendeu? Crimes hediondos com cargos públicos e salários. É isso, então, já que é 1 minuto. Acabou. Tá. Ai, Beleza. pro Eu, Carlos que vamos lá, acredita. ponto. Rapidinho, importantíssimo. Tá bom. Isso aqui tem tudo a ver com o motivo de eu ter saído, inclusive. Já bateu a hora, uma hora de tempo, né? E eis o ponto interessante. É o que eu tava argumentando, tá ligado? Henry é um cara que ele é agressivo, é um cara que, mesmo que eu jogue a verdade na cara dele, ele vai chegar e falar, mas veja bem, livros da Igreja Católica. Cara, convenhamos, não dá pra debater com Henry, porque ele vai jogar de homem, vai querer dar uma de professorzinho, e eis o ponto interessante. Ele vai sempre meter Israel como grande do mal. A conspiração isso, Israel está ilegítimo. Tá, a gente já sabe pra onde vai puxar, né? Eu poderia facilmente chegar e falar, mas veja bem, o Hamas comete altas atrocidades, usa civis como escudo. Eu poderia argumentar que o Hezbollah cometeu diversas atrocidades. Tipo, note que esse argumento que ele utiliza é um argumento típico de uma pessoa que, primeiro, tem um contexto e um tema enviesado, e ele já deixou claro isso aqui diversas vezes, tanto que o próprio Carlos, né, ele é um cara que ele chegou até mesmo a concordar com o Henry, e tanto eu quanto o Carlos chegamos, por exemplo, a tratar bem o Langer e o Henry. Porém, o próprio é um cara que ele não consegue tratar bem os outros, ele é um cara que ele não consegue, e eu acho uma parada interessante, porque eu sou católico também. Eu, por exemplo, sou católico, sou cristão, né, eu sou um cara que, beleza, eu tenho pontos que eu não concordo com o próprio judaísmo, né, ainda tenho e tal. Da mesma forma como eu tenho diversos pontos que eu não concordo com o islamismo, né, com a religião dos muçulmanos em si, e foi abordado no vídeo do Apollo, que a gente fez anterior com o Carlos. Bom, como o Henry é um cara que ele não tem educação, já demonstrou diversas vezes, é um cara agressivo, eu vou tentar ser educado e até mesmo falar a um fato. Henry, entenda uma coisa fundamental, ninguém aqui vai ser refutado. Porque da mesma forma que você é um cara que não perde a oportunidade de falar mal do Lutero ou argumentar algum tipo de coisa, não tendo respeito pelo outro verso da religião, porque convenhamos, você pode chorar, espernear, mas uma coisa que eu, católico, admito que é uma triste verdade, é que a cada dia que passa, menos católico surge. Tá surgindo mais evangélico. Justamente, e, né, o que era pra gente estar fazendo é justamente tentar remediar, ver como resolver isso. Tanto que chegou um ponto no próprio Brasil em que as igrejas evangélicas, ou melhor, o evangélico é visto como a religião verdadeira. Já percebeu isso? Aqui, por exemplo, onde eu moro, isso acontece direto. Tanto que já chegou a acontecer um caso comigo. Não, eu posso interromper aqui? Por favor, regra nova. Por favor, para de desviar o debate. Puta que pariu. Puta que pariu, tava desviando, que tá chato já entendemos, já. Não é um debate sobre cristianismo, já entendi. Você tá bom, fosse o Lutero, mano. Já entendi, você tá ofendidinho. Vai, vira as portas da coitada Holanda. Você quer, eu te dou 1 minutinho se você quiser falar pra refutar os argumentos do En, mas não entre em tópico, sei lá, religião ou coisa assim, cara. Pelo amor de Deus, tá mais. Peraí, então quer dizer que ele pode entrar diversas vezes em tópicos que envolvem a religião, alguns até mesmo que ferem e distorcem a religião. Fala da religião do caso que tá aqui, né, porra? Não, mas ele, em defesa do En, ele falou do tópico, ele só ficou 2 horas falando, ele falou só 1 minuto. Falando, tipo, gay. Mas você ficou quase 2 horas, não tá aguentando mais, meu filho. Quase 2 horas. Tá. Cara, é como eu disse. Até mesmo pessoas aqui têm opiniões divergentes, tanto que eu, por exemplo, apesar de eu concordar com a guerra. Apesar de eu concordar com a guerra atual de Israel, eu tenho pontos que eu discordo do Carlos, da mesma forma como tem pontos que eu discordo do Henry, e isso é um fator primordial que eu deixei claro diversas vezes aqui no debate. Bom, de verdade, guys, vou fechar aqui meu ponto justamente porque eu já tenho que ir, tá? Já bateu meia hora. Bora encerrar, Apolo. Não, bora falar rapidamente dos próximos tópicos. Você pode ainda ficar ou você tem que sair mesmo, algum motivo? Eu deixei claro que eu só tinha 1 hora, falei aqui 1 hora atrás. Não, bora continuar. Pera aí, eu posso deixar o Abrante no meu lugar? Não. Depende, cara. O Abrante é um bom argumentador? É um bom argumentador. Não é. Qual é? Não, cara. Sim. Tanto que o Henry não gosta de argumentar. Em defesa, posso só fazer um último tópico, aí você pode quitar?
Não, bora primeiro falar coloca rapidamente o dos Avante próximos como meu tópicos. suplente. Só falar do. Coloca o Avante como meu suplente. Ué, é o mínimo, né? Não, só falar rápido dos próximos tópicos, então, já que Só posso soltar a um último donzela tá tópico aí você constrangidinha. responde? Você pode. Aí depois o Henry responde. Aí como você vai quitar? Posso soltar um último tópico que você pode responder? Pra mim responder antes do Henry? O último tópico, aí acabou. Aí você deixa o Última Henry responder. rodada. Última rodada, tá bom? Cara, pior que eu não tô com tempo. Mano, eu vou ter que ir agora. Desculpa, eu tô Não, tendo que resolver um negócio. responda aí. É um último Oxe. tópico. Não, responde aí. Responde Pera o aí. último tópico, 3 minutinhos. Ó, Cara, vai. eu não tenho 3 minutos, eu tenho que resolver um negócio Tem, aqui. você tem 3 minutos sim, cara. Você tem 3 minutos, tá? Peraí. Ai, Faz a olha, pergunta. soltando. Posso soltar? Ok. Não, Ah, peraí. Tá, eu não vou ter como responder. Peraí. fala. Peraí. Peraí que eu tô A resolvendo aqui. questão. Eu só ia responder a questão sobre as teorias sobre Israel. Tipo, como o Britannics falou em episódios passados. Israel, ele é muito teorizado, que ele é uma colônia não, fantoche dos Estados Unidos, e blá blá blá. Eu queria muito você defender essa questão, porque isso é uma mentira e quem fala isso tá mentindo é o conspirador. Pode responder isso? Mano, eu expliquei no tópico anterior. Tu jura que vai querer que eu responda algo que é só conferir no vídeo anterior? E outra, Sim. Não, eu você falei- não responde. Mas pelo debate Tá. mesmo. Mas depois o Enzo, pronto, aí depois aí acaba, Tá. ok? Vai, Olha. fala rápido. o ponto aí, o ponto aí. Esse ponto aí é um ponto totalmente bifurcado, porque se for assim, eu posso dizer que o Hamas, ele é um fantoche não do Hezbollah em si, do Irã. Eu posso dizer que o próprio Hezbollah é um fantoche do Irã. Cara, esse negócio de quem é fantoche de quem é algo extremamente relativo. Mano, isso aí é muito relativo, velho. Cara, esse ponto é tão relativo que eu poderia, por exemplo, dizer que a Bielorrússia, ou melhor, o Lukashenko, né? Ele é um fantoche da Rússia. Mano, esse ponto de fantoche de quem é algo que. Isso aí, cara, isso aí é indiscutível. Então, daqui a pouco vira a lore de Naruto. Esse é fantoche desse, que é fantoche desse, que é fantoche desse. Esse ponto aí eu não posso entrar. E realmente foi um ponto bom para fechar aí, porque é um ponto que, de certa forma, é relativo. E, no meu ponto de vista, não faz sentido dizer que Israel é fantoche dos Estados Unidos, até porque, como até mesmo já foi deixado claro pelo próprio Henry, Israel negocia com os dois lados. Tanto que no início da guerra da Ucrânia, o governo de Israel chegou ali a até mesmo ir, sem o consentimento dos Estados Unidos, para visitar o Putin, para entender o que estava acontecendo. Uma visita que até hoje ninguém sabe o que eles conversaram. Isso é um fato. Isso é um fato, aconteceu. Tá ligado? Ou seja, Israel é um país autêntico, independente, né? Não tem nem sequer contato com a Commonwealth britânica, coisa que eu abordei no ponto anterior. Isso é um fato, né? Entra aquela outra questão. Não tem contato com a Commonwealth, é um país independente, é um país que tem os seus pontos, é um país que tem os seus interesses. Israel tá pegando terra do... Primeiramente, qualquer país, na teoria, vai querer territórios ou vai ter a intenção de ter territórios, isso é um fato. Tanto que esse é o argumento defendido pelos pró-russos, né? Muitas pessoas aí que são mais puxadas. Não, relaxa, não vou arredondar, só vou usar como exemplo, né? Eu preciso desse território porque ele me pertence. A mesma coisa acontece ali com o argumento de Israel. Eu quero esse território porque ele me pertence. Cara, e tanto que diversas guerras que aconteceram em Israel são consideradas guerras santas. Bom, não vou entrar muito em tópico, né? Porque aí entra aquela questão de que ninguém nunca vai refutar ninguém. E o Henry certamente vai ficar doído e meter conspiração judaica ou algo do tipo. Ou meter que Israel é um estado ilegítimo. Mas bom, tamo junto aí. Obrigado, Apolo. E foi um ótimo entretenimento. Tem conteúdo pro teu canal aí. Tamo junto, Bruno. Tá bom, obrigado. Falou, Gilson. Agora eu vou querer fazer minha resposta, que vai ser o final do debate, né? Já que a donzela aí fugiu. Posso falar aqui? Antes de Pode começar, falar, e se engraçado. alguém quiser falar, tipo, o Langer, ou depois quiser comentar também. Não, só eu posso Aí falar aqui da falta que nem colocação vai ter antes? conclusões pro lado, mas o Carlos dá as Não, conclusões aí. posso falar só Pode com falar, umas pode coisinhas falar. aqui? Carlão, vai, Ó, Carlão. não, só falar coisinha aqui. Engraçado que ele arranjou 2 minutos na hora, né? Que você fez a pergunta, né, não? É verdade, né? Ele arranjou 2 minutos. Enfim, o camarada ali decidiu fugir, né? Por causa que ele viu que não ia conseguir rebater absolutamente nada. Ele é conhecido por isso. Inclusive, se quiser até te mostro uma vez aí que ele debateu comigo, que quando ele começa a ficar enrolado e ficar meio acuado, ele consegue dar uma fuga que você não entende. E bom, finalizando essa questão, eu vou falar o óbvio. No Israel realmente não é o cachorro louco dos Estados Unidos, é o contrário. Estados Unidos é o cachorro louco de Israel. Israel
é dono e tem, tipo, parcela gigantesca na economia americana, questão de participação, e ela pode fazer a merda que ela quiser, por causa que ela é uma nação colonizadora, que ela coloniza economicamente várias regiões, inclusive o lobby sionista é o maior do mundo, e não existe nenhum tipo de lobby palestino, além de, sei lá, só boa vontade de pessoas, se você parar para pensar. E além de só existir boa vontade de pessoas para sustentar o abre aspas, lobby, nem lobby, é quase comunitária de ajudar a Palestina, e etc, etc. E o Estado de Israel faz um monte de crimes, não só isso, faz crimes contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos não faz nada justamente por ser o cachorrinho deles. E o Estado de Israel é um Estado legítimo, não deveria estar lá. E esse argumento de qualquer país pode pegar qualquer território, teria que ter uma legitimidade que o Estado de Israel não tem, absolutamente nenhum. É a mesma coisa que eu falar que o Brasil, sei lá, não, nem vou dar o Brasil, vou dar um exemplo aqui da Rússia. Foi uma coisa que eu falar que a Rússia pode engolir a Polônia porque pegou ela há muito tempo atrás. Existe um critério para você dar legitimidade para um país. Os critérios não vou entrar aqui, porque aí teria que falar um tópico só sobre o que dá legitimidade a um país ou não. E o Estado de Israel não tem essa legitimidade. E a interpretação feita na Talmud por aquele evangélico, eu vou chamar de evangélico, um evangélico, judeu, etc., aquilo foi feito por puro pragmatismo político para conseguir atender os desejos da comunidade semita. Não foi feito por uma razão veridicamente religiosa. A religião pelo Estado de Israel é usada da mesma forma que o protestantismo era usado pelos príncipes alemães. É uma coisa completamente pragmática, e o clero israelita é o mais corrupto que existe no mundo, superando até as seitas protestantes mais doidas que você poderia imaginar, com o rabino-chefe dizendo literalmente que um judeu poderia estudar uma não-judia e que isso daí era um dever moral na frente de todo mundo e ninguém fazia absolutamente nada. Eu tenho certeza que a religião judaica não diz isso expressamente, porém o cara vai fazer o que for necessário para conseguir atender suas demandas. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Pode falar, Carlos. Agradeço pela sua oportunidade. Eu só queria falar que a ideia, por exemplo, de ilegitimidade é bem complicado, mas eu entendo seus pontos, só que eu discordo. É do mesmo jeito que dava para falar que Israel é um Estado ilegítimo, daria para falar que a Itália é um Estado ilegítimo, porque pegou terras contra, por exemplo, a vontade da Igreja Católica, os Estados Papais, tanto que o pessoal da Casa Real Italiana é um bando de maçom, que literalmente é anticlerical. Tem todos esses pontos que temos que entrar. For a ideia de expansão territorial, a gente tem que ver que essa ideia, com o próprio medo do Estado de Israel, que a gente tem que sempre lembrar do Theodor Herzl, que foi o cara que fez o Estado judeu, estava inebriado pela ideia, por exemplo, dos alemães, da unificação alemã, e um dos fatores que daria respaldo a isso foi o Herzl, que é um dos alvos que eu tenho mais acesso no meu meio de estudo, que eu faço geografia, que é a ideia do espaço vital. A ideia do espaço vital é o seguinte: todo país tem que ter, por exemplo, a capacidade de ter o território que consegue administrar. Por exemplo, país que tem menos capacidade tem que ter um território menor. País que tem mais capacidade tem que ter um território maior. Só fazer uma pincelada da teoria do espaço vital do Herzl, que não propriamente deve ser usado como se fosse a questão de supra-sumo, a verdade universal, uma questão irrefutável, mas é só um respaldo que dá a questão de uma ideia padrão daquilo. Contra o clero, por exemplo, de Israel, eu tenho que falar que ele é extremamente secular, reformista e revisionista. Afinal, o secretismo doido do próprio meio que eles falam do judaísmo é uma corrente já totalmente deformada do próprio judaísmo, que como eu falei, entendeu? Como aconteceu a revisão do Talmud, aconteceu aqui no cristianismo com a revisão da Bíblia. Os protestantes já os livros que o próprio Justinei, no caso, nega, fala que foi tudo uma colocada em nota de rodapé, essas coisas, o que é uma verdade. São 66 livros na versão protestante, 73 para a versão, por exemplo, católica, e 78 na versão ortodoxa. A gente tem 73 por conta do magistério. Mas voltando, o clero, por exemplo, de Israel é totalmente sim, no caso, perverso, assim como qualquer clero secular que, no caso, tenta colocar a metafísica como um plano material e que a metafísica só é vista como uma questão de enfeite ou somente um símbolo. Então eu concordo com esse ponto com ele. Agradeço de coração por toda essa oportunidade. Desculpa
por qualquer desavença que aconteceu, se eu fui, no caso, em algum momento que fez algum momento, um tanto quanto, como posso falar, mesmo que, no caso do Cado, eu fiz alguma coisa, que o meu pai, que eu tava, fez toda essa questão de remoer, fazer picuinha, também peço perdão, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Aí só falta o Langer completar aí. Poderia só dar uma última tréplica? Se quiser. 30 segundos. Ele não contrariou absolutamente nada do que eu disse. 2. O Estado de Israel é legítimo, ele é o exemplo da Itália, que também é um Estado legítimo, então 0-0. Deixa eu ver. 3. O Ratzinger é um merda. O Ratzinger, ele é uma pessoa inteligente, porém ele é materialista, não liga para absolutamente nada de transcendente. Ele é um completo. Ele simplesmente fala que um país tem a legitimidade para pegar o território que ele conseguir administrar para o seu povo, etc. Isso daí tá errado, tem que ter uma legitimidade anterior. Senão você vai acabar defendendo o globalismo. Enfim, é isso. Tá bom. Pode ir, Langer. O Langer pode completar aí. Então, só para finalizar, queria agradecer a todo mundo aqui presente, o Carlos e o Henry. Ai, caramba, peraí. Para finalizar, eu queria só pontuar que essa mentalidade da gente tentar conciliar os dois lados é uma mentalidade ocidental. A gente deveria primeiro tentar entender a mentalidade de cada um das duas partes envolvidas, tanto o Estado de Israel quanto os palestinos, entender que os valores civilizatórios deles são completamente antagônicos, inclusive antagônicos aos nossos. Então, as justificativas que o Ocidente pode tentar dar para resolver esse problema não vão servir de qualquer maneira para eles. Só queria reiterar também a minha posição, que o Carlos falou da Itália. Eu também acho que a Itália é um Estado ilegítimo, incluindo a Alemanha. E quando esses dois estados, por exemplo, a Itália e a Alemanha, eles surgem, você tem posteriormente deles dois maiores conflitos globais, que quando estados se baseiam em unificação étnica, é isso que acontece. Você tem o expansionismo porque tudo vai ser defendido em prol da raça, assim como Israel fala. Isso. Não vou dar nome pro boi do rabino lá que falou sobre as gentias. Eu ia dar nome pro boi, mas vou deixar quieto. Eu queria agradecer a todo mundo. Uma boa noite e obrigado a Paulo também. Aí, o Caixilista vai participar do próximo, né? Alô, tá me ouvindo? Tá Tô te ouvindo. Plus Ultra, Deus abençoe, tchau. Vamos continuar na cal que eu quero falar sobre esse... Não, posso fazer uma última coisa? Quero ver se o britânico lá é homem pra caralho. Caralho, pra não dizer que aí ele tá parecendo que tá gravando? Não, quero... Não, tá gravando ainda, mas quero falar uma coisa. Se o britânico ele é homem pra caralho, quero ver se ele tem coragem mesmo. Se ele fugiu, não por causa... Se foi só uma coincidência mesmo. Se for só coincidência, ele vai aceitar isso. Queria ver ele debater comigo, na moral, eu ou o Lang, ele pode chamar quem ele quiser, pra participar, pra ver se ele não fugiu mesmo. Desafio público, quero ver se ele é homem pra caralho. É isso. Eu só posso fazer uma consideração antes de encerrar? Se o Henrique quiser também responder, eu acho que seria bom, mas só se quiser, lógico. Eu posso? Manda. Pô, cara, acho que pra encerrar vai demorar um pouquinho, porque meu celular descarregou aqui. Tive que entrar rapidinho pelo computador. Caralho. O computador não tô conseguindo, mano. É a questão do globalismo. É porque o globalismo em si, ele realmente não é algo que ele tem que colocar como incrível. O que existe, no caso, é a globalização. E a globalização não é só aquele... Já entendi o que você quer dizer, mas eu quis dizer globalismo no sentido que se tiver no sentido que se tiver algum governo que tenha a capacidade de você dominar... Eu ia falar que se tiver algum governo no estado que tenha a capacidade... Só quer dizer que se você ver esse negócio de que um governo pode pegar o território que ele conseguir pegar, administrar pra tomar e foda-se, você vai acabar falando que se tiver um governo global que tem a capacidade de tomar, administrar, fazer não sei o que, então ele pode fazer isso. Ele teria o poder só porque ele tem a capacidade. Não é bem assim. Sim, a ideia do Hatzel que eu coloquei do espaço vital. Eu também não concordo com essa ideia. Só acho que, por exemplo, é um respaldo que o próprio Estado de Israel usa, então tá tentando explicar. E é errado.
Por quesito expansionista do Oriente Médio eu acho errado, mas, por exemplo, o Brasil, eu acho que o Brasil tinha que realmente ter uma negociata. Não realmente partir para uma guerra em si, mas para alguns ter adesão a tipo, a questão diplomática de alguns territórios. Porque eu acho que é necessário o Brasil ter uma saída para o Oceano Isso Pacífico. daí é sobre o Brasil. Isso daí é sobre o Brasil. Isso daí é sobre o Brasil, a gente fala, isso daí é outro tema. Você fala isso com o Carlos Maga, com o Tuan aí. Que, inclusive, se estiver gravando ainda. Se Com estiver falando Castilhista. isso, o anjo. É o Debate com Castilista, o anjo o anjo do Apolo. de criança. Exato. Ah, o Exato. caso do Essa rinha de Carlos, ele é criança. Eu quero completamente participar. capacitado, já deu pra Eu ver, quero, o cara exato, é quero ver. bravo. Primeira rinha de Eu quero crianças. Eu É, gostei, exato. Carlos é Bota o bravo. Quantos anos Castilista. você tem, Carlos? Oi? Quantos anos você Ele tem, é Carlos? adulto. Ele é adulto, tem 19. Não, tem 23. Tá Ele é porra. 23, 23, Carlos? E essa viadagem toda? Ô, Carlos, É. com a tua voz, eu pensei que tu tinha uns 12, 13, eu tava até impressionado. Eu, caralho, que criança é essa que fala bem pra porra, Não, eu mano? também pensei isso. Eu pensei que era uma criança. Eu disse, oxe. Ô, cara, que criança é essa, Ô, mano? mano. Ô, mano, o Carlos, ele é. Ah, mano, não falar do Carlos, não, cara. Não, Ô, é.